E aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo essa videoaula. Pessoal, eu sou o professor Lucas Martins e eu faço parte da equipe de matemática e de física do nosso cursinho Cidadania. E na aula de hoje nós iremos dar continuidade no nosso assunto de matemática, beleza? Lembrando, na última aula vocês estudaram operações com números reais. Na aula de hoje nós iremos tentar, depende muito do nosso tempo, já que é muito corrido, então nós iremos tentar abordar dois assuntos importantes. Um é importante para realizar cálculos nas disciplinas de matemática, física e química. E o outro é um assunto que é muito recorrente do Enem. De 2009 até 2019, praticamente todo ano, cai muitas questões envolvendo razão e proporção, certo? Portanto, o primeiro assunto da aula vai ser frações, beleza? Que é um assunto que a gente tem que ter uma boa base para conseguir fazer contas, para conseguir fazer muitos cálculos. E muitos alunos falam, Lucas, eu não consigo desenvolver um raciocínio matemático, uma conta matemática, um cálculo, porque quando chega na parte de fração, eu acabo tendo um pouco de dificuldade. Então, por mais que o nosso tempo seja curto, vamos tentar sanar esse probleminha. Lembrando, infelizmente não tem como eu detalhar tudo e mostrar tudo para vocês. Porém, a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. Beleza? Então, vamos lá começar com a aula sobre fração. Galera, quando eu falo de fração, a gente precisa associar que fração é uma divisão. Beleza, Lucas? É uma divisão entre dois números, certo? Exato. Portanto, a fração vai ser uma divisão entre dois números. Isso eu já sabia, Lucas, mas eu vou dividir como? É o seguinte, essa minha divisão entre dois números vai ser quando eu quero dividir um número inteiro em partes iguais. Por exemplo, aqui nós temos uma pizza. Essa pizza, se a gente perceber, ela está dividida em quantas fatias? Exato, ela está dividida em 8 fatias. Sendo que dessas 8 fatias está faltando quantas? Perfeito, está faltando 3. Se está faltando 3 é porque, teoricamente, eu comi, beleza? Pessoal, então, se eu comer essas 3 fatias, eu quero representar na forma de fração a quantidade de fatias de pizza que eu comi. Então, vamos lá. Eu comi quantas fatias? 3, não foi? De quantas que eu tinha disponível na minha pizza, que foi dividida? Perfeito, eu tenho 8 fatias aqui. Então, a quantidade de pizza, de fatia de pizza que eu comi na forma de fração, é isso aqui, 3/8. Agora, de forma análoga, eu quero representar a quantidade de fatias que ficaram aqui na minha bandeja. Galera, ficaram quantas fatias? Se eu comi 3 e ao todo eu tenho 8, está sobrando quantas? 5. Então, se eu contar aqui, vai dar 5 fatias sobre quanto? Isso, sobre 8, que foi a quantidade de fatias que eu tinha dividido inicialmente. Beleza? De boa. Portanto, esse é uma introduçãozinha ao nosso conteúdo de fração. Lucas, é só isso? Basicamente sim. Aí vai envolver comparação entre frações e operações entre frações. Mas fração não tem dificuldade, certo? O probleminha de fração é a falta de prática, que às vezes complica se você não pratica. Porém, isso é válido para todo assunto da matemática. Se você não pratica, você não vai conseguir fixar bem o conteúdo. Galera, vamos aqui. Eu vou fazer uma generalização aqui. Essa parte de cima da minha fração eu vou chamar de A. E a minha parte de baixo eu vou chamar de B. A gente precisa associar que existem diversas maneiras de eu representar uma fração. Essa aqui é a minha primeira maneira e a mais comum. Porém, existem outras. Por exemplo, eu poderia representar a fração nesse formato aqui, A/B. Ou poderia representar a fração nesse formato, A:2B, certo? Lucas, existe apenas essas? Não, existem diversas outras formas de representar a fração. Porém, essas 3 são as mais recorrentes. Então, vamos focar nelas 3. Pessoal, independente da maneira que eu vá representar a fração, ela sempre vai ter 2 elementos básicos. Um elemento é o elemento que está na parte de cima, ou seja, é o nosso primeiro elemento, que nesse nosso caso aqui, vai ser o nosso A. Portanto, o A vai ser o nosso primeiro elemento. Se esse A é o nosso primeiro elemento, ou seja, ele está na parte de cima da nossa divisão, ele tem um nome específico. Que nome é esse? Alguém lembra? Perfeito. O A ele vai receber o nome de numerador. Já o B, que está na parte de baixo da nossa fração, ele também recebe um nome. E o nome do nosso B, ele vai ser o nosso famoso
denominador. Deixa eu fazer um suspense, acabei esquecendo. Mas vamos lá. Ó. O nome do B vai ser o nosso denominador, para quem não lembra. Certo? Ou seja, o denominador é a quantidade de partes que eu vou acabar dividindo. Certo? O número inteiro. Galera, é o seguinte. Se esse denominador ele vai ser aquilo que vai dividir, a gente vai lembrar que não existe divisão por quanto? Exato, não existe divisão por zero. Se não existe divisão por zero, então, em hipótese nenhuma, o meu denominador, que nesse caso aqui é o nosso B, vai poder ser igual a quanto? A zero. Ah, Lucas, então sempre o meu denominador ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, certo? Pronto, galera, ó, agora a gente vai falar um pouco sobre simplificação de fração, fração equivalente e fração irredutível. O interessante seria trabalhar cada parte dessa em tópicos separados. Porém, mais uma vez, como o nosso tempo é curto, então vamos tentar otimizar o nosso tempo. Pessoal, é o seguinte, ó, primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês montem a fração dessas três situações. Pausem o vídeo e montem aí. E aí, montaram? Vamos ver se bateu as nossas respostas. Galera, na primeira situação a gente percebe que eu tenho quantas fatias? Perfeito, ó, eu percebo que eu divido a pizza em 8 fatias. Dessas 8 eu comi quantas? Isso, ó, eu comi 4. Portanto, ó, na forma de fração eu comi 4/8 da minha pizza. Se eu perguntasse para vocês quem é o meu numerador nessa primeira fração, vai ser quem? 4 e o denominador 8, certo? Já na segunda fração, eu divido em quantas fatias? Em 4. Se eu divido em 4 fatias, eu comi quantas? Ó, 2, né? Por restar faltando 2. Ou seja, a minha fração aqui, ó, vai ser 2/4, certo? A fração que representa a quantidade de fatias da minha pizza que eu comi. Já nessa outra daqui, ó, eu pergunto para vocês, qual a fração que ficou formada? Perfeito, ó. Eu dividi a minha pizza em 2 fatias enormes aí. E eu comi quantas? Uma dessas 2 fatias. Aí eu pergunto, qual dessas 3 frações é maior? Ou seja, em qual das 3 situações eu comi maior quantidade de pizza? E aí? Show! Respondeu certo quem disse que nas 3 situações eu como a mesma quantidade de pizza. O que está modificando é só a quantidade de fatias, porque uma fatia é menor do que a outra. Porém, em relação à quantidade, em relação à massa de pizza, vai ser a mesma. Por que a mesma, Lucas? Ó, perceba aqui. Nessa primeira situação, eu tenho quantas fatias? 8, né? Se eu tenho 8 fatias, se eu dividir a minha pizza em 8 fatias iguais, eu comi 4. Se de 8 eu como 4, é porque eu estou comendo o quê? A metade da minha pizza. Já aqui, ó, de 4 fatias que eu tinha, eu comi quantas? 2, ou seja, eu comi novamente a metade. Já no meu terceiro exemplo, de 2 fatias que eu tinha disponível, eu comi uma, ou seja, eu comi a metade da minha pizza. Ou seja, em ambas as situações, eu sempre comi a metade da minha pizza. Ah, Lucas, você está mentindo, ó, porque ó, essas frações são diferentes. Galera, é porque é o seguinte, existe um tópico que são as nossas frações equivalentes. Frações equivalentes são frações, são maneiras diferentes de representar uma mesma coisa, mas só que com números diversos, certo? Com números distintos. Portanto, ó, essas 3 frações, elas possuem números diferentes. Porém, elas representam a mesma coisa, ou seja, são frações equivalentes. Lucas, como é que eu faço para saber se eles realmente são frações equivalentes? É o seguinte, ó, para a gente saber se essas 2 frações são equivalentes, a gente vai ter que simplificar. Por exemplo, eu tenho 4 dividido para 8, certo? Aí, ó, a gente vai ter que aplicar o processo de simplificação. E o nosso processo de simplificação de fração, ele vai ser um facilitador nas nossas contas, principalmente quando a gente encontrar números enormes. A gente aplicando o processo de simplificação facilita muito. E a simplificação vai ser quando eu divido tanto no meu numerador quanto no meu denominador por um valor que divide os dois de forma simultânea. Por exemplo, eu percebo que eu posso dividir o 4 e o 8, ambos por quanto? Por 2, né? Quando eu dividir 4 dividido para 2, quando eu simplificar, isso aqui vai ser quanto? Vai ficar 2, né, na parte de cima. E embaixo, ó, 8 dividido para 2, vai ficar 4. Ou seja, quando eu realizar a minha simplificação, eu percebi que a fração 4 sobre 8 é a mesma coisa da fração 2 sobre 4, certo? Galera, portanto, essas frações são frações o quê? Equivalentes, né? Agora, ó, eu vou pegar essa minha fração 2/4.
Tem como eu continuar meu processo de simplificação? Tem, né? Eu percebo que eu posso dividir em cima por quanto? Por 2 novamente e embaixo também por 2, certo? Lembre, tem que ser um número que divide os dois de forma simultânea. 2 dividido para 2 vai dar quanto? Isso, ó, vai dar 1 dividido para 4 dividido para 2 vai dar quanto? Perfeito, vai dar 2. Ou seja, perceba que 2 sobre 4 é uma fração equivalente a 1/2, porque quando eu simplifiquei o 2 sobre 4, eu encontrei essa fração 1/2. Ou seja, sempre quando eu realizo o meu processo de simplificação, eu vou encontrar frações equivalentes, certo? Agora, ó, vamos agora determinar, simplificar, continuar simplificando esse 1/2. Pessoal, tem 1/2 aqui, eu quero simplificar 1/2. Existe algum número que não seja o número 1? Algum número natural que possa dividir o 1 e o 2 de forma simultânea, simplificando ele? Não existe, né? Se não existe mais nenhum número, é porque ó, essa fração ela já está na sua forma mínima, não tenho mais como simplificar ela. Se ela já está na forma mínima, isso aqui é a famosa fração irredutível, ou seja, não tenho mais como fazer o processo de simplificação nela. Beleza, de boa. Galera, com isso a gente chega à seguinte conclusão, ó. Eu sei que a fração 4 sobre 8, ela é equivalente a quem? A fração 2 sobre 4, que é equivalente à fração 1/2, certo? Elas estão representando, tudo representa a mesma coisa. Por exemplo, se eu dividir 4 dividido para 8, vai dar 0,5. Vamos fazer aqui essa divisão, ó. 4 dividido para 8. Pessoal, 4 dá para dividir para 8? Não, né? Eu faço o quê, ó? Coloco um 0, vírgula aqui e acrescento um 0 aqui, certo? 40 dividido para 8 dá quanto? 5. Aí 5 vezes 8, 40. Que vai zerar tudo? Ou seja, 4 dividido para 8 deu 0,5. Vamos verificar agora o 2 dividido para 4. Novamente, ó, 2 dividido para 4 dá? Não, né? Então eu faço o quê? Ó? Coloco o 0, vírgula e o 0 aqui. 20 dividido para 4 vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20. Menos 0, certo? Ou seja, 4 sobre 8, quando eu dividir, vai dar 0,5. 2 dividido para 4, quando eu realizar a divisão, também vai dar 0,5. Já 1 dividido para 2 também vai dar quanto? 0,5. Ou seja, frações equivalentes, sempre quando eu realizar a minha divisão, elas vão resultar em um mesmo valor. Compreenderam, pessoal? Perfeito. Galerinha, agora a gente vai falar um pouco sobre comparação entre frações. É o seguinte, isso aqui é muito importante, isso aqui vai facilitar muito a nossa vida. Eu vou ter lá várias frações e eu quero comparar essas frações. Por exemplo, ó, lembrando, existem vários métodos para fazer método de comparação entre frações. Existe método direto, enfim. Como nós não temos tempo, aqui eu gastaria os 30 minutos só falando sobre comparação entre frações. Mas infelizmente nós não temos tempo, então eu vou ter que ser bem direto aqui. Galera, comparação entre frações, eu vou dar todas de uma vez só. Por exemplo, eu quero saber, eu tenho aqui as frações 11 sobre 9, tem uma fração 20 sobre 9, tem uma fração, deixa eu ver, 38 sobre 36, tem uma fração 4 sobre 6, tem uma fração 4 sobre 3. Pronto, eu tenho essas 5 frações aí. Eu peço para vocês colocarem essas 5 frações em ordem crescente, ou seja, do menor fração para a maior. Existem várias metodologias para poder fazer isso aqui. Porém, cada metodologia de comparar fração existe uma peculiaridade. Infelizmente, não temos como trabalhar isso nesse momento. Porém, caso alguém tenha curiosidade, é só me procurar no nosso grupo lá do WhatsApp, certo? Ou nas redes sociais diversas. Vamos aqui, ó. Eu quero comparar essas frações. Para eu comparar frações, a primeira coisa que eu vou analisar são os nossos denominadores. A gente percebe que todos esses denominadores são denominadores o quê? Diferentes. Então, a gente vai tentar deixar os denominadores iguais, certo? Ou seja, eu quero deixar todas as minhas 5 frações com o mesmo denominador. Aí vocês vão lembrar que para eu deixar todas as frações com o mesmo denominador, então eu tenho que encontrar um mínimo múltiplo comum. Ou seja,
eu vou ter que fazer o MMC, que vocês estudaram semana passada. O MMC entre esses denominadores. Aí, ó, quais são os denominadores? 9. O 9 se repete 2 vezes, então não vou precisar ficar colocando ele. Mas vamos colocar aqui só para trabalhar. 9, 9, 36, 6 e 3, certo? Aí vocês vão lembrar que a gente vai fazer o processo de fatoração. E o MMC, não confunda MMC com MDC. O mínimo múltiplo comum eu vou começar a dividir aqui pelos números primos, por exemplo. Primeiro, ó, o 2. 9 dá para dividir por 2 de forma inteira? Não, né? Então repete o 9, repete o 9. 36 dá para dividir por 2? Dá, né? Vai dar 18. Agora, ó, 6 por 2 vai dar quanto? 3. 3 tem como dividir por 2? Não, né? Então só repete. Pessoal, existe mais algum número que consegue ser divisível por 2? Tem, né? O 18. Então, ó, novamente eu vou dividir tudo por 2 aqui. 9 repete, repete. 18 dividido para 9 vai dar 9. 3 não dá, repete e 3. Agora, ó, não tem mais nenhum número par. Se não tem mais nenhum número par, então agora eu vou dividir tudo por 3. 9 dividido para 3 vai dar 3. 9 dividido para 3 vai dar 3. 9 dividido para 3 vai dar 3. 3 dividido para 3, 1. E 3 dividido para 3, 1. Lembrando, vocês estudaram isso aqui semana passada, certo? Com o grande Eudes Filho. Pessoal, agora, ó, por 3 novamente. Aqui vai dar o quê? Vai dar 1, 1, 1, 1 e 1. Ou seja, o mínimo múltiplo comum, que é o nosso MMC, vai ser a multiplicação desses valores. Aqui, ó, ficou 2 vezes 2. Você pode colocar na forma de potência ou assim, fica ao seu critério. 2 vezes 2, 4, né? 4. Fazer passo a passo. 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Ou seja, o MMC entre esses números aqui, entre esses 5 números, vai ser 36. Ah, Lucas, eu já tinha percebido no olhômetro que o MMC entre esses números ia ser 36. Perfeito. Se você consegue perceber no olhômetro, já pode adiantar o processo. Porém, não é todo mundo que tem essa facilidade. Por isso eu fui fazer a continha ali do lado. Aí vamos aqui, ó. Eu vou representar novamente as minhas 5 frações. Cada fração está embaixo da fração antiga. Vocês lembram qual é o nosso objetivo? Quando eu quero comparar frações, eu vou tentar deixar todos com o mesmo denominador. Ou seja, a gente já viu que o mesmo denominador que eu vou utilizar vai ser o 36. Então, ó, vou colocar aqui 36 em todas as frações. Pronto. Depois que eu deixei todas as frações com 36, a gente vai realizar um processo no qual eu divido embaixo e o resultado eu multiplico em cima. Por exemplo, ó, 36 dividido para 9 vai dar quanto? 4, né? 4 vezes 11, 44. Beleza? Mudar aqui de cor agora. 36, ó, do mesmo jeito. Eu pego o resultado do meu denominador aqui, que é 36, e vou dividir pelo denominador antigo, que é 9. 36 dividido para 9 vai dar 4. Vezes 20 vai dar 80. Certo? Agora, ó, do mesmo jeito, vou mudar aqui de cor, colocar amarelo. Pego o novo denominador, divido pelo denominador antigo. 36 dividido para 36 vai dar quanto? 1, né? Aí, ó, multiplico pelo numerador. Vai ser quanto? 1 vezes 38? 38. Deixa eu ver outra cor. Vou colocar o preto agora. 36 dividido pelo denominador antigo, que é 6. 36 dividido para 6 vai dar 6, né? Vezes 4 vai dar 24. Agora, ó, mudar aqui, deixa eu ver qual, usar o azul. 36, que é o novo denominador dividido para 3. Vai dar quanto? Vai dar 12, né? 12 vezes 4, 48. Pronto. Montei as minhas novas frações. Ou seja, esse processo que eu fiz, eu acabei transformando, ó, essas frações, essa fração aqui em cima virou essa fração. Opa, deixa eu colocar cada um nas suas cores respectivas. Essa fração em cima ficou essa fração aí embaixo, certo? Pessoal, isso aí que eu fiz. Eu peguei as frações e transformei em quê? Eu transformei elas em frações equivalentes. Eu encontrei a fração equivalente de todas que possuíssem o mesmo denominador. Beleza? Agora, ó, vamos lá. Eu vou fazer a comparação. Vocês lembram qual era a pergunta da questão no início? Eu pedi para a gente organizar isso aqui, ó, em ordem crescente, ou seja, do menor fração para a maior fração. Aí vamos aqui. Qual dessas aqui seria a menor fração? Sempre quando a gente tem o mesmo denominador, a gente vai analisar da seguinte maneira. Imagine que isso aí fosse dinheiro.
Pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, R$100 dividido para 2, certo? Se eu tenho R$100 dividido para 2, cada pessoa vai ficar com quanto? Com R$50. Já se eu tenho R$800 dividido para 2, o denominador é o mesmo, né? 2 e 2. Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai dar 400. Ou seja, quando eu vou dividir para o mesmo denominador, uma maior fração vai ser aquela fração que vai possuir o quê? O maior numerador. Ou seja, dessas aqui, como eu quero em ordem crescente, do menor para o maior, a menor fração vai ser aquela que possui o menor numerador, que nesse caso é quem? Ó? É o 24 sobre 36. Portanto, ó, ela é a menor fração. Então, 24 sobre 36 é a menor. Quem é a segunda menor? É a que vai possuir o segundo menor numerador, que nesse caso é quem? Ó? É o 38 sobre 36. Certo? É só você imaginar. Ó, se eu tenho R$24 e vou dividir para 36 pessoas, cada pessoa vai receber bem pouquinho. Já se agora eu tenho R$38 e vou dividir para as mesmas 36 pessoas, eles já vão receber um pouquinho mais de dinheiro, certo? Entenderam o raciocínio? Perfeito. Pessoal, o nosso próximo denominador, nossa próxima fração vai ser quem? 44, né? 44 dividido para 36. Ou seja, aumentei agora para R$44 dividido para 36 pessoas. Já melhora a situação. Para finalizar, ó, nós vamos ter o quê? 48 dividido para 36. E a maior de todas vai ser 80 dividido para 36. Pronto, ó, colocamos a minha fração aqui, as minhas frações em ordem crescente. Compreenderam, galera? Perfeito. Na nossa próxima videoaula, nós iremos falar um pouco sobre as operações que envolvem, como é que eu posso dizer, frações, que é justamente, eu acredito que seja a parte mais esperada por vocês, por quem tem dificuldade. Certo? Cheirão e até já já.